Olá, saudações desse coração maravilhoso. Bom, hoje eu vou falar sobre fazer uma espécie de balanço sobre as manifestações que aconteceram em todo o Brasil, do movimento VAT, né? Ou seja, o movimento pelo trabalho além da vida, liderados, né, pelo o ativista, vereador, né, eleito, né, o Henrique Azevedo, e a grande deputada Erika Hilton, né, que colocou, né, uma PEC, né, o projeto de uma PEC que já, inclusive, já conseguiu o número de assinaturas necessárias para, né, apreciação, né, dessa PEC, né? Então, eu vou falar aqui que eu participei apenas na manifestação que aconteceu aqui em Brasília, né? Mas eu vi assim no geral do Brasil, porque foi um movimento que se difundiu, né, por toda, não ficou concentrado só nos grandes centros, né? Foi no Brasil como um todo, né? Em várias cidades. E aqui em Brasília, olha, eu posso dizer que foi um sucesso, porque aqui estava chovendo forte, não era uma chuva qualquer, era chuva, depois ela diminuiu um pouquinho, mas estava chovendo no horário que foi programado, e eu fiquei pensando, poxa, como é que vai ser, né? Já estava um pouco mal acostumado com manifestações aqui com pouca gente, né? E o número de pessoas foi realmente bem considerável. Eu acho que foi muito promissor, porque eu não tenho como mensurar quantas pessoas eram, se eram ali 500 pessoas, 800 pessoas, pode até ser. Pode ser até 1.000 pessoas, eu não sei. Eu colocaria pelo menos, no mínimo, 500 e no máximo ali 1.200 pessoas, né? Eu acho que no ápice, né? Até porque eu também não peguei, né, o movimento como um todo. Eu já cheguei, o pessoal já estava caminhando aqui, se concentrou na rodoviária do Plano Piloto, que é Brasília, o centro dela, o coração de Brasília, se dá em uma rodoviária intermunicipal, né, onde ela funciona aqui, uma rodoviária que não é assim, que não é interestadual, ela só funciona aqui para dentro, basicamente, do Plano Piloto e de algumas cidades adjacentes aí de Goiás, né, aqui por perto. E aí, essa rodoviária é um espaço grande, onde circula as pessoas do Brasil, onde se encontra, Brasília se encontra ali, né? E onde, principalmente as pessoas que trabalham na escala 6 por 1, se, se interconectam, né, por ali, passando uma pela outra, né? E aí foi bem significativo o movimento, né? Com principalmente o que me chamou a atenção foi a juventude. A gente aqui em Brasília é acostumado a ver manifestações mais com as pessoas maduras, tudo assim da minha geração, para cima, né? E com pouca gente. E se chovesse, é que era menos gente. Não estou também subestimando os trabalhos, mas a gente tem visto que a gente tem que reconhecer, fazer uma autocrítica, que a participação das pessoas na rua aqui em Brasília tem sido muito tímidas, tem sido muito fracas, a gente pode dizer. E quando a gente vê jovens na rua, eu me lembro, inclusive, do impeachment de Collor. Aliás, eu não vejo nenhuma manifestação do Brasil significativa que não tenha a presença maciça da juventude. Quando tem a juventude, a coisa ganha força. Eu vi até adolescente, tinha até, acho que tinha menino, menina ali de 12, 13 anos, gente. Né? Julgo eu, né? Mas tinha muitas. Eram jovens, indiscutivelmente, estudantes, né? Entrando nessa pauta. Então, isso me chama muito a atenção e eu acho que é extremamente promissor, porque
a gente precisa ver como a esperança se renasce, as utopias vão se construindo, porque a juventude representa isso, né? A gente vai ali em Paulo Freire, né? Esperançar através dessa luta, né? E é uma luta que, embora, vamos dizer que uma parte muito significativa do corpo dessas pessoas, estudantes, né, que participaram dessa manifestação, não estão na escala 6x1, mas deverão, são candidatíssimas, se não houver nenhuma manifestação, a serem, digamos, a terem que trabalhar nessa escala, né? E agora, tendo essa consciência, isso pode ser, quem sabe, que elas possam não passarem por isso, né? E eu acho que isso é extremamente importante. Eu mesmo já passei, já trabalhei nessa escala 6x1, quiçá 7x7, já houve períodos que eu trabalhei na empresa que eu trabalhava de domingo a domingo, né? E porque era como gerente, meu filho, então não tinha esse negócio. E parecia que você ia, que você vai ganhar mais, você ganha uma mixaria, mas nunca paga o tempo que você perde da sua vida. Nunca paga o tempo que você deixa de produzir, de pensar, de estudar, de fazer alguma coisa, né? Você fica ali, basicamente restrito para simplesmente produzir mais lucro. E aí você, como uma força, uma cabeça que está no corpo diretivo da empresa, né? A ideia é que você produza mais e mais e mais. E isso tem um preço que a gente só vai ver depois. E eu era jovem nessa época. E quanto jovem, eu sei o quanto é difícil, né? E quanto isso é possível ser reduzido também, né? É claro que às vezes você trabalha como autônomo, você termina trabalhando até mais, né? A gente tem que se vigiar, no bom sentido, se auto-vigiar, para que a gente tenha uma autoconsciência e a gente possa fazer da nossa existência algo produtivo, algo importante. Agora, o que me chama muito a atenção e que eu julgo ser muito relevante nesse movimento, que acredito que é um embrião, não significa que ele já está maduro, mas é algo promissor, é algo que promete que vá se expandir. E eu torço que isso aconteça, porque ele tem potencial estrutural de mexer com bases estruturais, pelo menos começar. É claro que não é só isso. Os avanços para que a gente possa cada vez mais humanizar as nossas relações, que a gente possa transformar de uma forma radical essas relações para que hajam menos desigualdade, para que as pessoas possam ter mais espaço para que sua humanidade seja validada, falta muito. É um trabalho perene e que a gente deve ambicionar cada vez mais, que a gente possa, sim, pautar questões que abranjam a maioria das pessoas, que inclua as pessoas. A gente tem que pensar em termos de inclusão. Por isso que eu gosto sempre da analogia do nosso corpo, da nossa estrutura biológica, que a gente possa pensar como as células trabalham com a sua inteligência. As células sabem exatamente o que tem que fazer cada uma e que tem que colaborar uma com a outra. Para quê? Que o resultado final seja o funcionamento do seu corpo, que seu corpo esteja bem, funcionando em harmonia, que as coisas possam se retroalimentando. Isso não significa que não tenha também as crises, mas há uma inteligência que diz, olha, gente, vamos caminhar nesse sentido da cooperação. Então, eu penso que isso seria, não sei se eu estou errado, pode ser que eu esteja errado, mas eu penso que a gente tem que pensar dessa forma, pensar mais coletivamente. Eu sei que é difícil, é abstrato, quando a gente vive numa realidade, a gente se constitui enquanto sujeitas, enquanto sujeito, enquanto sujeito, pautados na individualidade. Eu penso dessa forma, eu ainda ainda não, agimos dessa forma, individualistas. Somos individualistas, mas a gente tem que ter no horizonte
essa utopia, essa direção, essa inspiração da coletividade. É isso que a gente, se a gente quer, a gente pensa que se a gente quer realmente a continuidade da nossa vida, né, que esse planeta, que a vida flua de uma forma análoga ao nosso corpo, pelo menos eu acho, até hoje, que a coisa vai por aí. Posso estar errado, mas até onde a minha limitação vai, eu acho que é por aí, né? E aceito que você, que tem mais, que conhece, que está vendo mais, me mostre, por favor, que eu estou aqui aberto para aprender mais com você também, né? E aí, então, o que está acontecendo que eu acho incrível, que é fundamental, é que esse movimento, além de ter mobilizado a juventude, principalmente o que tem se destacado tem sido o pessoal da UP e o pessoal do PCBR, foi o que eu vi com mais veemência, o pessoal do PSTU também, do PSOL, parece que são, né, as estruturas políticas que estão com um corpo maior. Isso tudo alicerçado pelo VAT. Né? O VAT é quem tem organizado isso, né? E que tem pautado. Agora, quando a gente chama isso, a gente olha para isso, eu vejo uma coisa importante aí. O que é? É que esse movimento tem se pautado, sobretudo, por duas personalidades muito importantes e, do ponto de vista simbólico, é extremamente relevante, que se trata, nada mais, como eu já falei, de uma deputada federal e de um recém-eleito vereador. Agora, o que chama muita atenção é exatamente a questão das identidades dessas duas pessoas, dessas duas lideranças, as quais têm sido, inclusive, muito injustamente atacadas por, inclusive, setores progressistas, que julgam, falando de uma forma jocosa, de identitarismo, que a gente tem visto largamente dentro de uma parte expressiva até do que se chama de progressismo, né? Como se as identidades fossem as responsáveis pelas opressões que elas sofrem. E aí, prova cabal, que já são vastas, mas talvez uma mais explícita seja essa, para que, pelo menos, fique visível para os olhos, sobretudo dessas pessoas que, pelo seu identitarismo, sequer vão estudar o que representa o sofrimento de nós negros, o sofrimento das mulheres, o sofrimento das mulheres trans, da comunidade LGBTQIAPN+, dos PCDs, e por aí vai, todas as demais camadas oprimidas desse bojo, desse sistema que constitui estruturas opressivas, que se chama regime capitalista. Então, a gente tem, no escopo da liderança desse trabalho, uma mulher trans e, até onde eu sei, um homem gay negro. Pelo que eu sei, fiquei sabendo que o Rick Azevedo também é gay. Né? Embora essa questão da discussão das identidades é uma discussão ampla. Né? E é justamente por a transversalidade dessas causas, quando elas se juntam, elas favorecem a todos, e a todas e a todos. Então, quando o movimento negro ele traz a discussão de cotas, vem não só para favorecer as pessoas negras, que nem sequer o sistema de cotas tem, no mínimo, não faz nem reparação, isso não é nem reparação, é apenas uma atualizaçãozinha simples, mas que favorece, inclusive, as pessoas negras, as pessoas brancas pobres. Então, assim, é muito importante a gente ver que com a luta do movimento feminista negro, inclusive, traz e trouxe muitas contribuições, inclusive, para o movimento feminista branco. E por aí vai. Então, é muito importante a gente enxergar e analisar
o quanto isso favorece, quanto mais a gente se soma, como a gente pensa mais como um corpo e não nas particularidades, né? Porque as pessoas que ficam julgando as pessoas, porque realmente é inquestionável que o regime capitalista ele coopta, né, obviamente, essas pautas, como outras. A sexualidade já foi uma ameaça para o regime capitalista, mas o que fez o sistema? Ele incorporou e transformou num produto. Antigamente, usar um piercing, uma tatuagem, era até uma expressão política de rebeldia, né? Que era muito comum a gente ver nos punks. Né? Mas não, hoje não, hoje virou até um produto, uma forma que o sistema vai incorporando. Não que isso tire também o seu caráter também importante, de rebelde, enfim, cada qual sabe o que faz com o seu próprio corpo. Mas, queira ou quer não, o sistema ele também utiliza isso e transforma num produto. Então, a gente tem que saber dialogar muito bem com as artimanhas do sistema e a gente não pode culpabilizar as próprias vítimas do sistema. A gente não pode dizer, porque você está usando uma tatuagem, porque você agora está vendendo. Não, não é bem isso. A gente sabe que cada qual tem a sua forma de se manifestar e de fazer bem o que quiser do seu próprio corpo. Né? Mas, inclusive, no que tange a questão da sexualidade. Antigamente, no século passado, ai da mulher que não fosse virgem. Hoje, de uma certa forma, existe uma força para que você não seja virgem. Por aí vai, porque é como funciona a máquina e as adaptações. O racismo que tinha no século XX não é igual hoje, no século XXI. Ele é mais sofisticado. Significa que não acabou o racismo. Ele se sofistica. Assim como o machismo também. O patriarcado, os vários patriarcados, a gente também não pode generalizar. A gente fala, sobretudo, do patriarcado capitalista. Né? Então, enfim, todas essas manifestações, elas têm, sim, né, adaptações muito inteligentes. E as identidades vão se organizando dentro desse escopo. Agora, isso não quer dizer que essas, essas pautas não se encontrem, sobretudo, no que tange à organização de a gente se unir em prol de uma emancipação de todas as pessoas. Então, é isso que a gente tem que pautar. A gente não pode colocar a questão econômica acima também das questões que tangem as identidades. Assim como as identidades também não podem se sobrepor às questões de classe, econômicas. Né? Como já dizia Lélia Gonzalez, a gente tem que juntar esses ingredientes. Um dia a Angela Davis, e por aí vai. A gente tem que juntar essas estruturas para que a gente possa realmente lutar pela nossa emancipação e pensar como um organismo, viver como lutar por uma experiência mais, digamos, orgânica, inteligente, emancipatória, que seja sustentável e que seja vívida, que tenha uma verdade, que tenha uma consistência pautada em uma verdade. Porque para o capitalismo se manter enquanto tal, ele precisa mentir e alienar as pessoas da sua própria realidade, alienar do seu próprio tempo, que é exatamente essa lógica dessa escala 6 por 1. Essa escala que faz com que as pessoas percam, ou seja, aliene tempo de sua própria existência, do encontro de você consigo mesmo, de você ter um tempo para se abstrair, apenas para você produzir mais capital. Você está só produzindo capital. Você não está produzindo a sua própria vida. É claro que vai ter alguma profissão ou outra que você vai ter alguma resposta, alguma coisa que você pode trazer para você. Mas, no geral, você perde, você se aliena. Porque você vai produzir cada vez mais valor para o capital. Você vai produzir capital. Então, já que a coisa está organizada dessa forma, que pelo menos a gente possa reduzir. E olhe que a gente tem experiências, tem estudos, já tem experiência. A gente não está inventando a roda, isso já acontece na Europa, isso já acontece em países que têm
uma experiência, digamos, já de ter passado por colonizações, de ter se beneficiado de escravidão, de ter se beneficiado de usurpar de riqueza de outros países, eles já podem se dar o luxo hoje de dizer, não, agora a gente precisa trabalhar menos. E as coisas funcionam, porque quando dizia que criança ia parar de trabalhar, ia quebrar. Diziam que quando a escravidão acabasse, os pobres, donos de engenho, iriam falir e iriam se acabar. Né? E a coisa vai funcionando. Apesar que eu não entendo essa coisa de economia, mas especialistas têm mostrado, a experiência em outros países tem mostrado que isso é sustentável. E a gente está chegando num limite que não dá, gente. Pessoas, além de passar 4, 5 horas em um ônibus, numa condução, vai trabalhar 8 horas. E você sabe que sempre tem uma coisinha a mais. Sempre, às vezes, é um pouquinho mais. Fica aqui, tem um negocinho para resolver. Você nunca sabe. Geralmente, as pessoas nunca saem na hora. E se a pessoa tiver algum cargo de gerência, aí, meu amigo, é tempo infindável, né? E faz muitas pessoas até se auto-escravizarem. Então, não é fácil. Então, é muito importante que se possa lutar. Isso é uma luta que é estrutural, que mexe com várias camadas, e o que é mais incrível que elas partem, sobretudo, de pessoas cujas identidades estão no escopo dessas pessoas que sofrem na pele, pela forma de existir, pela sua forma como se identificam, pela forma como se manifestam no mundo. São essas pessoas que estão pautando questões que mexem com todo mundo. Né? E fazia tempo que a gente não via isso no Brasil, a mobilização dos estudantes. A gente não subestima estudantes. Quando juventude vai para a rua, a coisa ganha força. Então, me parece que aí tem um embrião muito importante de algo que possa estar nascendo. Não sei o que é, não sei, eu não tenho esse poder, mas eu acredito que tem. Fico feliz de ver, de novo, a população, os estudantes, as estudantes, ex-estudantes aí nessa jornada. Então, acho que isso é muito importante. Parece que é uma oportunidade de ouro, porque mesmo com o movimento ali do PL, dos estupradores, houve sim uma mobilização embrionária, mas ainda não ganhou a força que deveria ter ganho, que era para estar até hoje. Mas, enfim, é assim mesmo, somos assim, somos limitados, limitados e limitados. É assim mesmo, a gente vai aprendendo com os erros, a gente não precisa ficar aqui apontando erros. Ontem, sexta-feira mesmo, eu vi algumas coisas que a gente precisa melhorar. A condução do pessoal do movimento VAT, muito boa, mas eu acho que houve um certo exagero nas falas. Eu vi a estudantada querendo ir para a rua e o pessoal querendo falar, principalmente homens. É impressionante. Homem não pode ver um palanque. Né? Eu estou falando aqui porque eu também sou um do que adoro ficar falando. Agora, se tiver oportunidade, a gente deve abdicar de falar muitas vezes. Deixar, sobretudo, as pessoas que falam menos, deixar as mulheres negras, deixar falar mais. Né? É claro que teve mulher que estava sendo conduzida por uma mulher muito bem conduzida, muito, muito bom a condução dos trabalhos, mas eu acho que pecou um pouquinho na coisa do tempo, que a estudantada queria andar, queria ir para a rua, mas ficou muito presa às falas, né, sobretudo da maioria esmagadora de homens, que às vezes são falas que estavam ali numa caixa de som pequena, não tinha nem carro de som, e chovendo. Aí eu olhava para lá, estava todo mundo no celular, ninguém estava mais esperando, estava cansado, e chovendo. Né? Então tem que ter uma certa adaptação. Isso é que nem jogo de futebol. Às vezes no jogo você monta um esquema, uma estratégia, e não significa, se aquela estratégia não estiver funcionando, se ela funciona até um certo tempo. Você vai manter um processo de intensidade, mas chega um momento que você vai dizer, opa, se eu continuar nessa pegada, o time pode perder, porque o outro time tem outra estratégia. Então, você tem que se adaptar ao jogo, você tem que fazer uma substituição, tem que mudar a posição de um jogador, né? Ou de uma jogadora, e por aí vai. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, mas eu acho que isso não diminui nem de longe o poder desse trabalho. Eu acho que são adaptações que a gente tem que fazer. Talvez sejam os vícios que a gente tem, sobretudo ainda dos modelos ainda do século passado de manifestação, e tem que se adaptar à linguagem rápida,
dessa juventude que tem energia. Claro que essa juventude também precisa ler, precisa estudar, e eu acredito que esteja fazendo isso, que esteja se letrando, porque senão não estaria numa sexta-feira, na chuva, na rua, lutando pelo fim da escala 6 por 1. Então, eu acho que isso não viria, não aconteceria se não houvesse um letramento de classe, gente. E esse letramento de classe não vem desacompanhado de um letramento racial, de gênero. Pode ter certeza. Sobretudo, a galera do PCBR, a galera da UP, do PSTU, e por aí vai, né? Do PSOL, e por aí vai, né? E o Movimento VAT, né? Eu acho que a gente tem que juntar essas pautas para ampliar e fazer letramento cada vez maior dessas questões, para que todas as demandas que oprimem as pessoas sejam colocadas e colocadas na mesa, né? Todas essas demandas. Então, é bem por aí. Eu acho que estou torcendo que isso seja um embrião de algo grande que possa acontecer. Pode ser que não, que a gente sabe que a força, todas as pedagogias afetivas, de manipulação são muito fortes. A gente tem, não só nas televisões, nas mídias sociais, tem o poder, tem as armas, é muita coisa contra a gente. Não é fácil. Então, o poder para nos desmobilizar é grande. Mas eu tenho fé na força da juventude e isso possa, sim, criar um contraponto e a gente poder, finalmente, conseguir mobilizar e ganhar de volta as ruas, para que a gente possa, cada vez mais, ter o direito, a oportunidade de pressionar esse governo por pautas mais populares. A gente tem essa oportunidade, porque eu lembro, não sei se você lembra, que naquilo que se chamou de governo passado, que de fato, infelizmente, foi duro, a gente não podia sequer criticar. O companheiro Pilha foi, segundo ele, torturado na Papuda, porque simplesmente foi lá colocar um cartaz, lá, uma faixa, cuja configuração, salvo engano, foi do. Meu nome dele, meu Deus do céu, acho que era o. Ah, esqueci o nome do cartunista agora, que é gente boa pra caramba. Me fugiu o nome dele. Que era fazendo uma alusão aos aspectos nazistas, uma sugestão das gestões e das práticas do antigo governo. Então, e assim mesmo era uma representação, era uma charge, não era algo, uma ofensa direta. Ou seja, essas mesmas pessoas que falsamente, isso é falso, é golpe, quando esse pessoal vem falar em liberdade de expressão, não, é liberdade para oprimir, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, é liberdade para cometer crimes. Então, as pessoas que vão exatamente usar da sua liberdade de expressão para criticar a ideologia do próprio governo foram presos e foram reprimidos radicalmente. Então, imagina, é uma coisa séria, é muito sério. E eu fico muito preocupado com essa forma em que o governo vem caminhando, sem o enfrentamento, sem as pessoas na rua. A tendência é que a gente reproduza o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos ou na Argentina. Se não tiver a gente na rua, com certeza as coisas vão continuar. E deverá acontecer no Chile, porque também, pelo que eu estou vendo do governo Boric, eu não sei como é a realidade do Chile, mas tudo indica que a direita vai voltar lá. Me parece que o que está acontecendo nos Estados Unidos, queira eu que eu esteja errado, seja o prenúncio do que vai acontecer no Brasil daqui a 2 anos. Então, a gente não deve brincar. Então, a gente tem que ter, no mínimo, um governo que a gente possa estar aqui fazendo essas críticas, que a gente possa exigir que esse governo vá mais para a esquerda, porque eu tenho certeza que o Lula ele tem sensibilidade, ele é um cara mais progressista, ele não é esse direitão, ele está sendo empurrado, está sendo induzido. Agora, claro que ele está com a caneta, ele poderia usar isso e fazer esse enfrentamento, mas não é da natureza dele, ele é esse eterno conciliador. Então, cabe a gente exigir do governo. Cabe a gente poder fazer isso. Pelo menos é o que eu acho hoje. Então, é importante que se critique. Eu sei que tem muitas pessoas do PT que ficam, né? Aliás, são esses mesmo que ficam taxando os outros identitários, né? Que ficam aí nessa briga, dizendo que não pode criticar. Tem que criticar sim, gente.
A gente não pode ficar passando pano. Assim mesmo, quando a gente faz um erro também, a gente faz autocrítica. Se estiver errado, a gente vai chegar e dizer, olha, estava errado, não era isso não, gente, a gente tinha que fazer isso. A gente tem que mobilizar e recuperar as pessoas na rua. Então é isso aí. Eu quero dizer que estou esperançoso, né? O que é um bom sinal de que isso vá mais para frente, que essa discussão ganhe mais a adesão. Eu vejo que muitas pessoas internamente querem apoiar, porque quem está trabalhando sabe que está trabalhando mais do que aquilo ali. A maioria das pessoas que estão no comércio, que estão em fábricas, que estão em trabalhos super difíceis, eles sabem que estão ali, mas eles não podem, inclusive, se manifestarem, porque, poxa vida, o patrão está de olho ali, a patroa está de olho. Então, mas lá no fundo, essas pessoas estão apoiando. Então, eu tenho visto uma adesão muito maior, porque isso favorece a todos. Isso é uma pauta realmente que mexe com todo mundo e que realmente já está, assim, já, a água chegou na garganta há muito tempo. Essa discussão não era para ser hoje. Tá? Estamos atrasados, e atrasados nessa discussão. Certo? É uma coisa será para ter acontecido há muitos anos, né? E que já aconteceu, essa discussão já aconteceu anteriormente, mas agora, quem sabe, seja o momento oportuno e que lindo, que bonito que foi pautado por uma deputada maravilhosa, trans, uma deputada que tem uma força, um poder grande, né? E um recém-eleito vereador também, que também tem um poder, uma liderança incrível, um jovem, né? E a Érica também, acho que também é uma jovem também, né? Mas o Rick é mais jovem. E a juventude está ganhando força. É isso aí, juventude. Vocês, né, são a esperança desse mundo, assim como eu também, na minha juventude, a gente participou do impeachment, né, enfim, tantas coisas. Né? É isso aí. Então, que viva aí o movimento VAT, né, que a vida além do trabalho, que a gente possa cada vez mais dando sentido e a gente vá lutando cada vez mais por uma vida mais verdadeira, uma vida mais satisfatória para todas as pessoas e que haja cada vez mais emancipação das pessoas. A gente quer que as pessoas possam se emanciparem, que as pessoas possam ter as suas vidas cada vez mais como uma meta, uma dignidade, né? Que a gente não negocie aquilo que é verdadeiro, aquilo que é público, né? Acho que são essas questões que tem que estar no nosso horizonte. Então, olha, saudações e vida longa ao movimento das minorias políticas e que a nossa luta possa cada vez mais ganhar força e transformar de verdade a sociedade. Valeu! Uhul!